Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para conversar com os irmãos a respeito daquilo que eu entendi do texto chamado Falando a Verdade e o Fruto do Espírito. Esse texto foi escrito pelo pastor Jefferson Dantas para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E como foi o pastor Jefferson e não eu quem escreveu o texto, eu vou só ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isto dito, vamos orar. Senhor Jesus, que nós possamos aprender a falar as coisas da forma que o Senhor deseja que falemos. Que nós possamos usar o seu exemplo para poder dizer as tuas verdades eternas. Obrigada, Senhor. Melhora-nos, é o que precisamos. Em teu nome pedimos. Amém. Meus irmãos, então o texto que eu vou ler hoje vai estar em Gálatas, capítulo 5, vou ler do versículo 13 ao 26. E diz assim, olha: porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então, cuidado para não acabarem se matando. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Amém? Bem, o versículo escolhido aqui pelo pastor Jefferson foi o 13, que diz assim, ó: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Bem, então nós estamos vindo de uma série de devocionais, de uma série de devocionais falando sobre a verdade, falando a verdade. Estou começando aprendendo sobre como falar em amor, depois com humildade, mansidão e paciência. E agora vamos aprender, falando a verdade, o fruto do Espírito. Então, humildade, mansidão e paciência são produtos do Espírito de Deus, desculpa. Então, essas virtudes são produzidas pelo Espírito de Deus. E todo cristão que aceita Jesus Cristo, que entende o sacrifício que ele fez na cruz, que reconhece Jesus Cristo como Salvador da sua vida, recebe o Espírito de Deus e com ele recebe todas essas virtudes. Então elas habitam em nós, nós temos que utilizá-las. São totalmente estranhas à carne, quer dizer, elas não combinam, né, com as coisas que o homem natural gosta. E
desafortunadamente, quer dizer, infelizmente, são raras na vida de muitos membros da igreja. Então, tem muitos membros da igreja que estão lá, mas não são mansos, não são humildes, não têm paciência, são intolerantes. Isso não é uma coisa boa, né, irmãos? Porque isso é um mau testemunho. A gente fala, mas não vive aquilo que fala. Então, humildade implica a ideia de simplicidade. Mansidão significa gentileza. Longanimidade é a conservação de uma atitude tranquila diante da adversidade e perseguição. Então, são coisas muito preciosas, né, para a nossa vida e para que nós possamos também afetar a vida dos irmãos positivamente, das pessoas em geral, né? Então, esse tipo de atitude gera um amor tão grande pelas pessoas que levam a gente a ajustar nossas vidas com mais propriedade. Então, quando a gente tem mansidão, humildade, amor, paciência, a gente vai tentando ajudar de uma forma que nós possamos viver em paz com todo mundo, que nós possamos não ter problemas por causa de mesquinharias. Como aconselha o apóstolo Paulo em Efésios 4, versículo 3, que diz assim, ó: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Muitos de nós não estão se importando, né, em conservar a unidade do Espírito, né? Tem gente que fala assim, eu não tenho paciência, eu não tenho saco para isso. Não, eu não tolero, eu acho que isso é demais. E não é assim que Jesus nos ensina, né, irmãos? Nós temos que ser tolerantes, pacientes, humildes, longânimos. Então, o amor é fruto de uma vida madura em Jesus Cristo. Então, à medida que vamos crescendo na igreja do Senhor, andando nos passos dele, conectados cada vez mais, nos apropriando mais do que a palavra de Deus tem para as nossas vidas, orando, estando mais perto do Senhor, a gente vai amadurecendo em Jesus Cristo. Então, a gente vai criando assim uma atmosfera de humildade, de mansidão e de paciência. Fica mais fácil a gente lidar com isso, porque assim, tem pessoas que falam assim, não, eu nasci sem paciência, eu não tenho paciência para as coisas. Realmente, a gente não tem paciência para as coisas quando a gente é um homem natural. Quando nós somos transformados pelo poder de Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito de Deus. E com ele, essas virtudes também. Então, nós temos sim, se o Senhor nos deu, nós só temos que tomar posse de cada uma delas e utilizá-las. Então, a gente tentar manter a paz sem corrigir os erros é mascarar a falsa de maturidade. É fingir, né, que está fazendo as coisas certas, mas na verdade não está. Por isso é muito importante que a gente sempre, todo o tempo, fale a verdade em amor. Então, pessoas maduras geram pessoas maduras, né? Porque isso é uma máxima bem antiga da psicologia, que diz que comportamento gera comportamento. E é verdade, né? Inclusive, a gente estava dizendo isso ontem, ou antes, quando comentávamos sobre mansidão, né? Que o rapaz veio, atropelou uma irmã lá distraída, que não estava prestando atenção no trânsito. Um outro ciclista atropelou e ele foi rude com ela, mas ela devolveu as palavras de modo manso. E ele mudou o seu modo de agir. Então é isso que a gente faz, né? Comportamento gera o comportamento do outro também. A gente vive num tempo em que a gente precisa resgatar a maturidade espiritual. Não dá pra gente ficar com mimimi, não dá mais pra gente ser nenezinho. A gente precisa sim crescer, ser maduro. A gente tem que buscar um ponto de equilíbrio ideal para aprender e viver em comunhão com os nossos relacionamentos. Então é lógico que tem pessoas que nós preferimos mais do que outras. Tem companhias que nos fazem mais felizes que outras companhias. Sim, não tem problema nenhum nisso, são afinidades, né? Tem pessoas que a gente tem mais afinidade do que com as outras. Mas isso não quer dizer que a gente não vai tratar todas as pessoas da melhor forma possível, porque como cristãos maduros, nós temos esse dever.
inclusive de multiplicar esse tipo de atitude para que o outro também tenha esse tipo de atitude com outros. E assim a corrente do bem vai se espalhando. Então, o texto diz que é preciso a gente seguir e falar a verdade, mas sempre em amor. Como está lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 18, que diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Verdade sem amor é briga sem sentido e discussão tola. É como a gente falou, não dá para falar as coisas de qualquer jeito, né? A gente vai magoar e vai gerar uma discussão. Então, verdade em amor é construção de sabedoria nos relacionamentos. Quando nós amamos e falamos em amor, nós vamos construindo a cada dia com um tijolinho a mais esse relacionamento tão bacana que é o relacionamento da Igreja de Jesus Cristo. Porque a cada dia nos tornamos cristãos mais maduros e mais felizes. Porque na medida que amamos o nosso próximo, tratamos com os frutos do Espírito, não tem como não solidificar um relacionamento. Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Viver em paz falando a verdade, em amor, é algo espiritual. Na igreja e na família. A vivência do fruto do Espírito fará isso acontecer. Então só tem um jeito de a gente viver essa paz, falando a verdade em amor. É no Espírito. Né? Tem gente que grita o dia inteiro, não tem paciência com nada e se diz cristão. Então nós temos que fazer uma autorreflexão e nos atentarmos naquilo que precisamos mudar para nos tornarmos pessoas melhores, para que possamos realmente falar a verdade, pautados nos frutos do Espírito. Amém? Eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando, ó, que em 2021, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.